Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Ouvintes dessa emissora, a nossa saudação fraterna e acolhedora a todos vocês. A partir de agora, estaremos falando do Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas neste programa. A Caminho da Luz é um programa espírita redigido e apresentado pela Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Eu sou Geraldo Rocha e estão comigo neste programa Ítalo Pifano, Marta Aguilar, Cornélio Chambela, Adalcir Nunes, Luciane Cabral e Iago Pifano. É costume na doutrina espírita iniciarmos e encerrarmos nossas atividades sempre com uma prece. Façamos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, entendemos que a aprendizagem do evangélico doutrinário é assimilada diferentemente por aprendiz, segundo o seu grau evolutivo intelectual. A lei universal do amor expressa no Evangelho sugere que nosso comportamento seja compatível com o nosso aprendizado. A lei que emana de Deus Pai não obriga nenhum de seus filhos a agir desta ou daquela maneira, tampouco impõe a eles que sigam um dogma religioso. O ensino do Mestre nos mostra o caminho da verdadeira felicidade para o espírito e quer que cada um busque espontaneamente e aprenda a amar por amar. Senhor Jesus, temos consciência de que impor nossos princípios aos outros poderá gerar conflitos injustificáveis e ferir a lei divina que nos manda amar o próximo como a si mesmo. Concedei-nos, Senhor, a luz do entendimento, da caridade e do amor. Que assim seja. A Caminho da Luz. Pressentimento é uma vaga intuição das coisas futuras. Acompanhe-nos. Sala de aula. Influência do Espiritismo no progresso. Explorando o Evangelho. Lei de retorno. Agenda Espírita. A Semana Espírita de Governador Valadares 2015. Calendário das reuniões públicas na sede da AME de Governador Valadares em agosto. Variedades espíritas. Bélgica. Aprovada legalização da eutanásia para crianças. Apresentação em 3 momentos. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje damos continuidade ao estudo do capítulo 8º da 3ª parte de O Livro dos Espíritos, sobre a Lei do Progresso,
com o tema Influência do Espiritismo no Progresso. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Allan Kardec comenta: as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que as professaram, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o Espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Na obra Filosofia Espírita, o espírito milanês faz o seguinte comentário: a maneira de o espiritismo contribuir para o progresso é a que ele vem fazendo, pois cabe-lhe o dever de mostrar Deus em tudo o que se possa ver e tocar. A expressão da divindade se encontra em todas as coisas. O maior inimigo das criaturas humanas é o materialismo. Aquelas pessoas que negam o próprio Pai não podem ter inspirações para nada, pois já se encontram mortas por si mesmas. Crer somente na matéria é colocar uma pedra no caminho da esperança, é apegar-se aos bens transitórios. Todas essas pessoas, quando chegam à velhice, passam a sentir necessidade de uma conversa diferente sobre as possibilidades de que a vida não se extinga com a morte. A doutrina espírita, pela mediunidade, pela comunicabilidade dos espíritos, que antes foram os mesmos homens, prova que ninguém morre, que a vida continua depois da chamada morte. Isto renova a esperança nos corações. Qual a mãe que não se regozija com a notícia de que seu filho que faleceu não se extinguiu, que os pais, os amigos, os irmãos continuam vivos no além? Essa é uma notícia cheia de vida, de amor e de esperança, e foi Jesus quem deu essa certeza para o mundo,
voltando a ele 3 dias depois de sua partida para o mundo espiritual, como ele havia predito, e aparecendo para os seus seguidores muitas vezes, como nos mostra o Evangelho e tantos outros livros nascidos da mediunidade em função do bem comum. A missão do Espiritismo é fazer crer a todos os povos que a vida é eterna, e a própria ciência, nos dias que correm, vem trazer a sua contribuição, dizendo que nada se cria, tudo se transforma. Se nada se cria e tudo se transforma, conclui-se que nada morre, mas muda apenas de posição, ou, em outras palavras, muda de roupagem. É nessa hora que a reencarnação fica mais visível para todas as criaturas. A doutrina dos espíritos, pelo seu nome, já diz que não é uma doutrina dos homens, é dos espíritos. Logo, eles existem, nos falando sobre o reino e sua vida. Que dizer do homem que somente acredita na matéria? Por que apegar-se a ela? Para que o futuro, se a vida não continua? Para que melhorar-se moralmente? Essas interrogações colocam o homem egoísta e orgulhoso diante da sua própria consciência. Quando sabemos que a vida não termina no túmulo, temos novas inspirações, capazes de nos levar a grandes mudanças, inclusive e principalmente a amar os nossos semelhantes, como irmãos e companheiros que nos ajudam a viver. A fraternidade que une todas as criaturas do mundo e dos mundos nasce com a crença na vida futura do espírito. O espiritismo se une ao progresso, porque ele é o próprio progresso que caminha sempre, mostrando a todos os povos novos aspectos todos os dias. A ciência espiritual se mostra na gradatividade que o homem comporta pela escala que pertence. O espiritismo contribui para o progresso de muitas formas que o bom observador pode cientificar. O espiritismo e o progresso avançam de mãos dadas. Explorando o Evangelho, a palavra de Emmanuel. Lei de retorno. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição de condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades da ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, e o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação decorrente da criação reprovável deles mesmos. Agenda Espírita, os fatos e acontecimentos que são notícia. 32ª Semana Espírita de Governador Valadares. Apresentações artísticas e palestras, de 24 a 28 de agosto, no Teatro Atiaia. Tema central: o céu e o inferno na visão espírita. Segunda-feira, dia 24, Justiça Divina segundo o Espiritismo.
Expositora Joselma Coelho, de Belo Horizonte. Apresentações artísticas, exposição fotográfica e vivência teatral. Terça-feira, dia 25. Quem tem medo da morte? Expositor Virgílio Knupp, de Colatina, Espírito Santo. Apresentação artística Pantomínia, Grupo de Arte Espírita Leon Denis. Quarta-feira, dia 26. Caminhai enquanto tendes a luz. Expositor Frederico Pifano, Vitória, Espírito Santo. Apresentação artística Grupo Essência. Quinta-feira, dia 27. O Espírito e a Ansiedade, a Fuga no Futuro. Expositor Dr. Vitor Antenori Rossi, de São Paulo. Apresentação artística Balé Infantil. Sexta-feira, dia 28. Aspectos espirituais da depressão. Expositor Marco Aurélio Pifano, de Governador Valadares. Apresentação artística Coral Espírita, de Governador Valadares. Venham participar conosco. A Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares divulga a agenda de agosto da sua reunião pública, que acontece ao sábado às 20 horas em sua sede. Dia 8 de agosto, Grupo Espírita Paulo de Tarso e Grupo Espírita Renascer. Dia 15 de agosto, Centro Espírita Nosso Lar e Grupo Espírita Joana de Ângeles. Dia 22 de agosto, Grupo da Fraternidade Marta Figner. E dia 29 de agosto, Grupo Espírita Ana Nery. Venha participar conosco. Rua São Domingos, 148, Vila Mariana. A Caminho da Luz. A doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Bélgica. Aprovada a legalização da eutanásia para crianças. Mais uma vez, o materialismo predominando na Europa mostra suas garras bem afiadas, considerando-se no direito de ceifar vidas de doentes desenganados pela medicina. A legalização da eutanásia para adultos, que vigora na Bélgica desde 2002, ganhou mais um aliado. Agora chegou a vez de validar a morte medicamente assistida para crianças de qualquer idade, desde que seja solicitada pelo infante com capacidade de discernimento, acometido de uma doença debilitante e com o consentimento dos pais. Sabe-se que até mesmo o adulto pode estar com sua consciência e a espontaneidade dos seus atos comprometidos por dano cerebral em decorrência da grave doença que o acomete, ação tóxica. Imagine uma criança que normalmente com saúde já tenha sua capacidade de discernimento comprometida, sendo considerada imatura e incapaz. Como pode um ser que não seja apto para exercer seus direitos, tendo que ser representado em diversas situações pelos pais, tutores ou pelo Estado, ter capacidade de decidir por sua própria vida? A criança não pode ser reconhecida como um ser consciente das consequências individuais e coletivas dos seus atos e da responsabilidade legal embutidas nas suas ações. É importante frisar que somente um desequilíbrio psíquico muito intenso pode explicar o fato de alguém desejar a própria morte em detrimento do natural sentimento de apego à vida. A desordem mental é de tanta intensidade que chega a superar o medo instintivo da morte. Portanto, nem mesmo com relação ao adulto, gozando de plenos direitos,
Considerado capaz pelo Estado, nenhum argumento justifica a execução do crime compassivo, mesmo admitindo-se a ausência da vítima, na qual não será consciência. Na criança, então, o absurdo se faz presente porquanto ser infantil, dentro da integridade moral de todas as suas limitações, não tem o discernimento moral para compreender a importância do ato a ser impetrado. É raríssimo um paciente em estado terminal apresentar-se lúcido em condições mentais propícias a uma decisão tão importante, a de querer concretizar sua própria morte, considerando inclusive que os pais, envolvidos no sofrimento, em um momento tão difícil, não estarão com o seu juízo normal. Além de tudo, com a eutanásia realizada, não há mais possibilidade de voltar atrás. Casos famosos apontados contra a prática da eutanásia. Famoso nos anais da medicina, o fato ocorreu na França em 1894, quando um médico cometeu eutanásia na filha acometida por difteria, horas antes de receber a cura através do soro antidifterico que o pesquisador Émile Roy acabara de desenvolver e lhe remeter. Também muito bem divulgado o caso de Karen Enklan, uma americana de 21 anos, que entrou em coma por uma overdose de álcool e drogas. Depois de uma verdadeira batalha judicial, foi autorizada a interrupção do tratamento. Após a desconexão, a paciente continuou a viver para surpresa de todos por 10 anos. Muito exposto foi o que aconteceu com a paciente Terry Schiavo. Continuou a viver mesmo após o desligamento do respirador. Desencarnou depois de 15 dias sem administração de água e comida, sede e fome. Um estudo com 84 pacientes em persistente estado vegetativo mostrou que 41% deles recobraram a consciência dentro de 6 meses e 58% dentro de 3 anos. Um segundo estudo, com 26 crianças em coma por mais de 3 meses, constatou que 20 delas obtiveram sucesso, retornando às atividades normais. O senhor Harold Ksibuski, canadense, 79 anos de idade, com diagnóstico de morte cerebral, já com indicação de desligamento do suporte que o mantinha vivo, recobrou a consciência subitamente quando seu neto, entrando no quarto, o chamou. 6 meses depois levava vida normal. Seus médicos não souberam explicar o ocorrido. Muito importante o trabalho de pesquisadores ingleses, verificando através da ressonância magnética as reações cerebrais a estímulos verbais em um rapaz em estado vegetativo. As imagens mostram as áreas cerebrais do jovem em estado vegetativo que foram ativadas na resposta afirmativa a uma pergunta e na negativa a outra, semelhantes aos encontrados em pessoas normais. Pesquisadores detectaram um estado de alerta consciente, uma consciência mínima. O resultado pode indicar uma chance de recuperação, inclusive já se questiona se esses pacientes experimentam emoções e sentem dor. A caminho da luz. Bola azul suspensa no espaço, gira na dança das constelações.
vai da sombra ao grande mormaço, segue viagem entre as estações, coração pulsando incandescente, amorosa mãe bola fecunda, generosa como um sol nascente, suscitou reflexões profundas, sideral de longe grão de areia, Via Láctea entre outras tantas, mas o tom de azul no céu clareia seu porvir, sua grandeza santa, nave mãe a carregar no ventre leis divinas, ó santa natura, esperando um pouco mais da gente, segue angelizando criaturas. Do ponto de vista cósmico é um milagre azul no meu caminho. Terra, eis ainda o mais belo dos belos dos planetas. Milagre azul, milagre azul, milagre azul, milagre azul. Milagre azul, milagre azul, milagre azul, milagre azul. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Segundo momento do tema: Bélgica, aprovada a legalização da eutanásia para crianças. Considerações a respeito da eutanásia. Algumas reflexões devem ser analisadas em relação à eutanásia. Primeiro, havendo um bom atendimento médico, acrescido do psicológico, haverá sempre a chance de um seguro cuidado paliativo, não precisando o paciente padecer de dor e pensar em eutanásia. Segundo, legalizando-se a eutanásia, as pesquisas que visam melhorar a qualidade de vida de pacientes terminais podem ser desestimuladas. Terceiro, a aprovação da eutanásia, legalizada na Bélgica em 2002 em adultos, já vem contemplando o sofrimento psicológico, isto é, o indivíduo portador de distúrbios psicológicos e psiquiátricos pode decidir pela morte legalizada, conforme aconteceu com Nancy Verhelst, nascida com o corpo feminino, mas possuindo vigorosa alma masculina. Após submeter-se sem êxito a 3 cirurgias durante seus 44 anos de vida, não conseguiu experimentar a resposta que desejava e, apesar de não padecer de enfermidade terminal alguma, solicitou o fim de sua vida, sendo atendido o infeliz pedido baseado na atual legislação belga. O conhecimento da doutrina espírita lhe seria, por certo, bem útil, porquanto tomaria conhecimento de que seu calvário, no caso, a transexualidade, tinha sua gênese em vivência transata e, sabendo o porquê do sofrimento expiatório, se sentiria mais fortalecida e disporia de maior disposição e resistência para suportar e vencer a disfunção por ela mesma criada, nunca fruto do acaso. O materialismo, sem entender o porquê do sofrimento e a certeza de um grande porvir destinado a toda a criação, estimula o desespero e a revolta. Desalentada, destituída de esperança, inteiramente sucumbida, pôde receber da sociedade ateísta o que ela infelizmente tem a lhe oferecer: a permissão de acolher seu pedido de pôr fim na vida. Quarto, um caso mais recente de grande repercussão foi protagonizado por um idoso belga de 95 anos, Sr. Emiel Pauwels,
considerado o atleta mais velho do país. Solicitou a sua morte por estar na cama há meses em virtude de um câncer de estômago em fase terminal. Emiel recebeu a injeção letal em sua residência em Bruges, junto dos familiares. Antes, celebrou sorridente o próprio fim, seguindo a tendência atual, com uma taça de champanhe na mão, em uma festa a qual compareceram dezenas de amigos, parentes e admiradores, tendo esse evento destaque na imprensa local e internacional. A revista Het publicou seu pronunciamento. Quem não gostaria de morrer com champanhe na companhia de todos? Quando o doutor chegar com sua injeção, deixarei este mundo com a sensação de ter vivido bem. Porque eu choraria, já que vou encontrar vários amigos e parentes no paraíso, incluindo a minha esposa? Infelizmente, a realidade ensinada pelo Espiritismo é outra, completamente distanciada da afirmação equivocada de Emiel, porquanto a antecipação da morte, tanto pela eutanásia ou pelo suicídio assistido ou não, acarreta intenso sofrimento espiritual no além-túmulo. O indivíduo se cientifica que a vida permanece, vivenciada agora em maior aflição. O desespero é incomensurável, porque o tormento que lhe levou ao autoextermínio permanece e se torna mais atuante. A ligação do espírito suicida ao corpo inerme, com os laços perispirituais ainda não desatados, pode permanecer por muito tempo. Consegue até mesmo ficar adstrito à desintegração do seu corpo cadavérico, dependendo do tempo hábil que lhe restava na dimensão física. Imantado a uma vibração muito inferior, compartilha do sofrimento de outros seres espirituais, muitos igualmente suicidas como ele. O terror experimentado é vivido como um pesadelo que parece não ter fim, desde que está imantado a matéria em contínua decomposição e em condição pior que a vivida enquanto encarnado. Quinto, outro exemplo é de um belga também, o químico Christian Duve, Prêmio Nobel de Medicina em 1974. Em maio de 2013, aos 95 anos, optou pela eutanásia. Em entrevista ao jornal Le Soir, afirmou que não tinha medo do que viria depois da morte, pois não esperava nada além da matéria. Ele, como um autêntico materialista, não acreditava em existência após o decesso físico, enquanto o espiritualista, sincero e atuante, sabe que a vida continua após a vida. Saber é diferente de acreditar. Se saber é diferente de acreditar, um espiritualista sincero acredita, não? Sexto, mais um caso de banalização do falecimento aconteceu com outro cidadão belga, Sr. Nathan, de 44 anos, tendo igualmente preferido fenecer pela eutanásia, com comemoração algumas horas antes de morrer, desconhecendo inteiramente que o passamento não interrompe a vida, porquanto a essência espiritual é imortal. Sétimo, juramento de Hipócrates. A vida é um dom sagrado, não cabendo ao médico ser juiz da vida ou da morte de alguém. A ninguém darei para agradar remédio mortal, nem conselho que o induza à perdição. Oitavo, Nelson Hungria. Defender a eutanásia é, sem mais nem menos, fazer a apologia de um crime. Não desmoralizemos a civilização contemporânea com o preconício, propaganda do homicídio. A vida de cada homem, até o seu último momento, é contribuição para a harmonia suprema do universo
e nenhum artifício humano, por isso mesmo deve truncá-la. Não nos acumpliciemos com a morte. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Terceiro momento do tema: Bélgica. Aprovada legalização da eutanásia para crianças. Qual a posição da doutrina espírita diante da eutanásia? O Espiritismo ensina que cada ser passa por aquilo que necessita na sua evolução. Parar a marcha de uma prova ou de uma expiação atrasa a caminhada, obrigando o indivíduo a repetir tudo. A vida é oportunidade grandiosa de aprendizado que não deve ser desprezada nem desperdiçada. A dor se constitui em um desafio imprescindível, cuja lição deve ser vivenciada passo a passo nas veredas da vida. Diante do doente terminal, é necessário manter-se em oração, sabendo respeitar esses momentos sagrados de reflexão, quando a alma aflita na carne recebe em espírito a consolação, sob as graças e as bênçãos de Deus. Na questão número 953, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? A resposta dos benfeitores espirituais, pronta e precisa: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 28, a respeito do tema em tela, o codificador mais uma vez aborda a espiritualidade superior. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? O Espírito São Luís responde: um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. Quantas vezes a ciência médica terrena não já se enganou em previsões de dias de vida para um moribundo? Existem muitos casos que com razão vocês podem considerar desesperadores. Mas se não existe nenhuma esperança de retorno definitivo à vida e à saúde, já não viram incontáveis exemplos de que no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima, recobra sua lucidez por alguns instantes, visita ou melhora da morte. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância.
Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento e ignoram os muitos tormentos de sofrimentos futuros que podem ser poupados em 1 minuto a mais de vida, quando o doente tem os seus momentos de arrependimento. Aqueles instantes podem ser o momento da redenção do espírito e da sua consequente salvação. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. A orientadora espiritual Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, afirma que cada minuto em qualquer vida é precioso para o espírito em resgate abençoado. Quantas resoluções nobres, decisões felizes ou atitudes desditosas ocorrem em um simples relance, um instante? No livro Sexo e Destino, capítulo 7, segunda parte, Febe, Felizes da Terra. Quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerardes a morte. Ladeando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Ignorai por agora o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor que aspira a examinar os caminhos percorridos antes do regresso ao aconchego do lar. Companheiros do mundo, que ainda trazeis a visão limitada aos arcabouços da carne, por amor aos vossos sentimentos mais caros, dai consolo e silêncio, simpatia e veneração aos que se abeiram do túmulo. Eles não são as múmias torturadas que os vossos olhos contemplam, destinadas à lousa que a poeira carcome. São filhos do céu, preparando o retorno à pátria, prestes a transpor o rio da verdade, a cujas margens um dia também vós chegareis. Executam encargos nobilitantes. Generosidade é dar mais do que você pode. Orgulho é pegar menos do que você precisa. Prezados ouvintes que nos acompanharam até aqui, o programa A Caminho da Luz chega ao seu final por hoje. Agradecemos a todos vocês. Esperamos que os assuntos apresentados possam ter sido úteis e que venham a ajudar de alguma maneira. Todos os assuntos aqui apresentados são de responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Não fiquem em dúvida, procurem uma de nossas casas espíritas para esclarecimentos. Este programa estará de volta na próxima semana, neste mesmo dia e horário. Obrigado a todos e até lá. Façamos a nossa prece final.
Jesus. Nossa vida é muito mais comandada pela emoção do que pela razão, pelo coração do que pelo intelecto. Por causa disso é que vós, Jesus, concentraste no amor as baterias de vossa batalha pelo resgate do ser humano das malhas do pecado e da dor. Para que uma verdade seja aceita por alguém, é preciso que ela esteja no nível da sua compreensão e em termos doutrinários de sua maturidade espiritual. A verdadeira compreensão de revelação cristã depende diretamente do amadurecimento do ser, o que, como é sabido, não se adquire exclusivamente em bancos escolares, mas pela perseverança na luta contra as próprias limitações, retirando os calhaus morais que jazem no interior de cada um. Assim seja. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.